esse assunto é complicado, viu? Pode, inclusive, atingir você, viu? Aviso logo. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Ó, Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tá com a notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, fazer tudo aquilo que você quiser. Olha só, tem um tempo já que eu recebi uma sugestão, um comentário em algum lugar, não sei se foi no Instagram, se foi aqui, se foi no Twitter, enfim, não sei. Mas uma provocação de um seguidor, enfim, de alguém, que falava, cara, eu acho que todo torcedor é meio modinha, porque ele acaba torcendo para o que está no hype. Ele acaba escolhendo torcer para aquilo que está ganhando, que está meio que na crista da onda, como diria a minha avó. Eu parei para pensar e falei, bicho, no fundo, a galera que se diz raiz não pode ser considerado talvez Nutella também, porque qual foi o gatilho que fez ele começar a torcer por determinado time ou continuar torcendo por determinado time? É óbvio, e isso está em pesquisa, que a esmagadora maioria das pessoas acaba torcendo por um clube por questões familiares. Esse é o primeiro aspecto mais importante na formação de um torcedor, é a família. E aí depois vão ter os amigos, vão ter os títulos, vão ter várias coisas. Mas na construção de torcidas, é muito claro o impacto de eras vencedoras, de momentos vencedores, como momentos vencedores, títulos, competitividade, momentos épicos, tudo isso influi na chegada de novos torcedores. Tempos de seca deixam times estagnados no crescimento de torcida. Tempos vitoriosos aumentam a torcida de determinados times. Há um tempo atrás, o Globoesporte.com fez um ranking mostrando as pesquisas de torcida do começo dos anos 90 até agora, recentemente, 2019. Lá em cima, aquele gráfico é quem não torce para ninguém, quem não torce para time nenhum. Então, esquece aquilo ali, porque não vai interessar para a nossa discussão aqui. Mas todos os outros, você vai ver momentos no gráfico de queda de torcida, ou de estagnação, ou de aumento. E, normalmente, isso tem a ver com o desempenho esportivo dentro do campo. Você olha, por exemplo, ali o Corinthians, tem um claro crescimento em um período muito importante ali com a chegada do Ronaldo, os títulos brasileiros de 2011 e 2015, o título da Libertadores em 2012 e o Mundial em 2012. Então, isso está muito claro. O São Paulo também vive um crescimento ali num período muito importante. Ele dá uma subida, mantém e ainda cresce num período que vem tricampeonato brasileiro, que antes tem Libertadores, que tem Mundial. O Palmeiras sofreu também o mesmo impacto. O Vasco tem muito claro um pico no gráfico lá embaixo, ali entre os anos 99, 2000 e 2001, que é um período muito forte do clube, que começou em 97 com o título brasileiro, 98 com o título da Libertadores, e aí uma sequência de grandes times, de grandes momentos. Então, assim, isso vai valer basicamente para todo mundo. E aí o cara que se diz raiz, ele talvez nem perceba que seja impactado um pouco pelo momento Nutella, de holofote, de hype, de título. De novo, normalmente ele é convidado a torcer ou estimulado a torcer por pai, irmão, tio, gente próxima. Mas, às vezes, manter esse torcedor interessado, fiel, tem a ver com momentos de hype, de conquistas, de estar ali. O Corinthians viveu uma seca muito grande na sua vida, ali nos anos 60, anos 70 e tal. Mas, mesmo assim, teve o fenômeno de crescimento de torcida. Isso não é comum. O normal era ter estagnado, era ter dado uma segurada. Assim, Flamengo e Corinthians são fenômenos muito específicos. Mas quando você vai para fora do Brasil também, notando o impacto aqui até no Brasil, ou uma torcida mundial, você vê a importância, por exemplo, do hype do Chelsea quando começou a mudar o seu patamar competitivo. A mesma coisa vale nesse momento para o Manchester City, vale nesse momento para o Paris Saint-Germain. Isso já valeu lá atrás para o Manchester United, quando dominou a era Premier League. Você vê mudança percentual de torcida
na Inglaterra. Aqui no Brasil, o Verminósios por Futebol fez um levantamento há um tempo atrás, mostrando, por exemplo, pesquisa de torcida nos anos 70. E você via diferenças percentuais comparado a hoje em estados importantes, como, por exemplo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Existe mudança percentual nas torcidas de Cruzeiro, Inter, Grêmio e Atlético, e coincide com momentos específicos no campo. Então, assim, quando o cara fala, eu sou um torcedor raiz, eu sou um torcedor que não ligo para isso, que não ligo para tal coisa, assim, o cara indiretamente está sendo atingido pelo mainstream ali, pelos holofotes. Primeiro que ele se interessa por times grandes, né? A maioria da torcida no futebol brasileiro está distribuída ali 80%, 85% em times grandes e ricos. Então, assim, isso já é hype, né? O alternativo seria você torcer para um time que não tem título, que não tem estrutura, que não disputa competição, que está fora de divisão. Isso é alternativo. Dentro do cenário de Série A, de Série B, assim, do futebol profissional de alto nível, assim, essa coisa alternativa ela é bem questionável, para você usar esse termo. Tem no RSSF, que também é um dos melhores arquivos de futebol que tem aí, a gente tem um levantamento de várias torcidas no futebol de São Paulo, por exemplo, desde os anos 40, e você vê uma mudança percentual que tem a ver com desempenho em campo, por exemplo. Se você olhar lá para os anos 40, o Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda fez uma pesquisa, pesquisa bem bobinha, simples e tal. Você vê o São Paulo naquele momento liderando ali nos anos 40, tinha sido criado há pouco tempo, time de elite e tal, talvez isso impacte. E aí depois você começa, em 67, você vê que o desenho, durante muitas décadas, foi Corinthians, Palmeiras, Corinthians, Palmeiras, Corinthians, Palmeiras, e isso não vai mudar, ou não parece mudar até os anos 90. E aí o que acontece nos anos 90? Acontece o fenômeno São Paulo do Telê, né? Ali, a partir de 91, por exemplo, mas já com os menudos em 87, você já vê uma mudança de comportamento e isso impacta nas pesquisas com São Paulo, passando, por exemplo, o Palmeiras e mais ou menos permanecendo ali durante basicamente todas as outras pesquisas que vêm pela frente. É um cenário que se mantém percentualmente muito próximo ali, que, por exemplo, essa década multicampeã do Palmeiras e mais estagnada do São Paulo pode lá na frente ter reflexo na formação de novos palmeirenses e numa estagnação, por exemplo, no crescimento da torcida do São Paulo. A torcida do Flamengo, muito provavelmente, e a gente já viu naquele gráfico mostrado anteriormente, como tem impacto o time de 2019. E esse período, se continuar, vai ter outro que pode ter impacto, uma briga que é muito acirrada, Cruzeiro e Atlético. O Cruzeiro, nesse momento, está estagnado na Série B, muitos problemas financeiros que obviamente tem resultado no campo, ou a falta de resultado. Enquanto isso, o Atlético voltou a ser competitivo, a ganhar campeonato, e isso em médio e longo prazo, é óbvio que isso não dura 1 ano, 2, você precisa ter um tempo ali, um intervalo, 3, 4, 5 anos, para ver algum tipo de impacto percentual em pesquisa. Mas o que fica claro é que estagnação, crescimento, até diminuição de torcida está intimamente ligado à conquista, a ídolo, ao que acontece no campo, a grandes momentos, a grandes competições. Então, assim, quando você ouvir alguém falar que, não, porque eu sou torcedor raiz e tal, vocês são tudo modinha, vocês são não sei o quê, já deu uma refutada, porque, no fundo, cara, todos nós apaixonados por futebol de alto nível, né, de Champions, de Campeonato Brasileiro, tá, assim, a esmagadora maioria é torcedor modinha, porque a gente ficou encantado com times vencedores, com grandes jogadores, com quem estava nos holofotes. Se você projetar isso para outros esportes, vai ficar isso ainda mais claro. Por exemplo, o basquete. Você pode adorar a NBA. A minha geração era apaixonada, e em via de regra, pelo Chicago Bulls, por motivos óbvios, porque tinha o Jordan e o time ganhava tudo. Hoje, assim, a geração do meu filho, dos amigos dele e tal, assim, tem um apreço muito grande. Tem muita gente que adora o LeBron e torce para onde ele for, mas tem uma cacetada de gente apaixonada pelo Golden State, porque é um time é uma era, é uma época, e assim, é normal, assim, é tão grande, é tão encantador que captura mesmo e chama a atenção.
Então, assim, esse papo de raiz, de modinha e tal, cara, assim, no fundo, então, somos todos modinha, mas a gente fica querendo, nós queremos nos achar especiais, aí fala, não, eu torço aqui por um negócio alternativo. Mas o negócio alternativo, quando tu começou a torcer, ganhou 5 campeonatos, 6, era o time que mais gastava. É tipo isso, entendeu? Complicado, complicado. Se inscreve aí no canal que é